Como muitos de vocês devem saber, a gente já está há vários anos com 8 GB de VRAM, sendo basicamente o padrão para as placas de entrada. Só que o que está incomodando o pessoal é que cada vez mais a gente vê que os jogos estão demandando mais memória RAM e a gente continua tendo modelos ali com 8 GB, seja a própria 5060, seja a própria 9060 XT, todas têm o mesmo problema de ter ali, beleza, tem um modelo com 16 GB, mas todos têm o problema que o modelo base só vem com 8 GB e isso acaba causando um certo problema, porque alguns jogos já demandam mais do que isso para ser rodados, vamos dizer assim, no gráfico máximo, que é o que essas placas dizem proporcionar, que é o quê? Full HD com tudo no máximo. Vamos descobrir ali se 8 GB de VRAM é ou não o ideal para você. Eu peguei aqui um vídeo do Hardware Unboxing, é um vídeo um pouco mais velho, já está fazendo quase um ano, mas a gente sabe que a situação disso aqui ou vai ficar pior ou vai ficar pior. Não tem como ficar igual nem melhorar muito, porque mesmo que esses jogos aqui que ele está mostrando tenham uma otimização e demandem menos VRAM, a gente sabe que vão ter outros jogos vindo que vão demandar mais VRAM. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó, Ratchet & Clank aqui, ó, no Full HD já precisando de 12 GB, e a gente vê que não tem um aumento tão grande assim de uma resolução para outra. Aqui, ó, do Full HD para o 4K, a gente está tendo aqui basicamente 2 GB de VRAM a mais. No Cyberpunk, mais VRAM ainda, e nessa aqui tem um salto maior, aqui já está dando 3 GB de VRAM do quad para o 4K, então aqui já precisa de mais de 16 GB de RAM para rodar com tudo no máximo. Forza, esse aqui demanda um pouco menos, mas também, quando você vai colocar o Ray Tracing, ele também está demandando mais de 8 GB de VRAM. The Last of Us, mesma coisa, demandando mais de 8 GB de VRAM. Avatar, esse aqui é um dos que mais consome, olha aqui, ó, no Full HD, no Obsidian, que é o mais alto aqui do jogo, você também vai ter aqui, ó, 15.6 GB de VRAM no Full HD, beleza? É tudo no máximo, mas é no Full HD, e não é tanta diferença assim, está com 17.3 no 4K. Daqui a gente vai ter aqui Homeworld 3 também, bastante uso de VRAM, Hogwarts Legacy também, bastante uso de VRAM. Aqui a gente tem Starfield, esse é o primeiro que a gente vê abaixo dos 8 GB de VRAM no Full HD e no Quad aqui também, mas para 4K já precisa de mais. No Horizon Forbidden West, todos precisam de mais de 8 GB. No Senua Saga Hellblade 2 também, todos precisam de mais de 8 GB. Ghost of Tsushima, esse aqui tem aqui 7.9 GB de VRAM, mas como a gente sabe, não é só o jogo que vai consumir VRAM no seu computador. O próprio, vamos dizer assim, o background ali, coisa que está sendo armazenada na memória, às vezes não é só isso. Ou seja, você já tem aqui um uso que você precisaria de mais de qualquer forma de 8 GB de VRAM. Alan Wake 2, mesma coisa, mais de 8 GB de VRAM. Então, o que a gente conclui disso daqui? Que as placas de 8 GB são para quem não quer rodar com tudo no máximo. Porque, ok, vão ter jogos, aqui no caso ele pegou os piores casos, os casos que vão puxar mais VRAM. Mas é aquela coisa, eu, ao menos quando eu compro uma placa de vídeo, eu não espero que eu vou ter que olhar, eu vou ter que baixar gráfico, porque aquele jogo não tem, vamos dizer assim, tá precisando mais do que a minha placa entrega. Então é uma coisa que a gente sempre tem que olhar, sempre tem que se perguntar, eu vou jogar esses jogos, eu vou querer sempre jogar esse jogo mais novo, eu quero sempre rodar com tudo no Ultra. Querendo ou não, esses casos ali, deu para ver bastante, sempre tinha um salto ali, bem grande, na hora que a gente falava essa questão de VRAM, ou seja, se você está colocando o tal do tal, ele está precisando, pegando o Ultra, ainda colocando Ray Tracing, ou saindo ali do alto para o Ultra, você geralmente tem um salto bem grande de VRAM, e é onde você passa ali de precisar às vezes só de 8 para precisar ali de 12, 16, tudo mais. O que eu diria? Hoje, se você quer rodar tudo no Full HD, como a gente viu ali, 90% das vezes 12 GB de VRAM vai ser mais do que o suficiente para você rodar basicamente tudo. Então ali seria uma questão de uma ARC, ou você realmente pegar uma 9060 XT de 16 GB ou uma 5060 Ti de 16 GB. Já passando ali para Quad HD e 4K, fica mais ou menos a mesma coisa. A gente vê um casinho ou outro ali precisando de mais de 16 GB de VRAM. E geralmente, para você chegar naquele tanto ali, com uma performance aceitável, geralmente você vai estar numa 4090 ou numa 5090, que já ambas tem mais de 16 GB de RAM, então você não vai ter esse problema. Então nesse caso aqui não tem tanto problema quando o assunto é 4K com tudo no Ultra, que geralmente só vai conseguir realmente nessas placas bem mais caras. Mas o que eu digo para você? Cara, vai pegar 8 GB de VRAM? Saiba muito bem que vai ter jogos sim que você vai ter que reduzir qualidade gráfica por causa da VRAM. Vai ter jogos que você vai ter uma penalidade de performance, porque aquela coisa não é porque o jogo não está utilizando mais de 8 GB de VRAM que ele não poderia utilizar e te dar mais performance. Existem casos que o jogo, beleza, ele vai estar lá reportando para você que
ele está usando ali, sei lá, 6, 7 GB, mas se você tivesse mais, se tivesse 10, 12, ele estaria utilizando mais e te dando uma performance a mais, que é o que muito que a gente viu ali quando a gente comparou a 4060 com a ARC B580. Por a ARC, aqui no caso, ela ter os 12 GB de VRAM, ela acabava em muitos cenários iguais com a 4060, ela conseguia entregar mais performance puramente pela VRAM, não necessariamente porque a ARC é uma placa mais forte, mas sim porque ela tem essa VRAM a mais para conseguir entregar esse finalzinho de performance. Então é sempre muito importante você olhar que tipo de jogo você vai jogar, que tipo de resolução você vai jogar, e é claro, ver ali o que você pretende, por quanto tempo você pretende ficar com esse computador e com essa placa de vídeo. Porque se você está pegando ali uma placa de vídeo agora com 8 GB de VRAM e já tem vários jogos que precisam de mais de 8 GB de VRAM, isso quer dizer que a maior parte dos jogos mais novos, AAA e tudo mais, aqueles jogos grandes que todo mundo espera muito tempo para jogar, vão demandar ali mais de 8 GB de VRAM e você vai ficar naquela escolha, beleza, você vai pagar ali hoje em dia mais de R$300 num jogo novo desse, para você ter que baixar a resolução para não ter o problema da VRAM. Então isso é algo muito importante ali para você colocar na ponta do lápis na hora de escolher a sua próxima placa de vídeo. Fechou? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais!